Bom, gente, na semana passada nós começamos a falar sobre o critério de júri, né? Analisamos a parte de critério de júri aí, que é uma forma de medir estabilidade. Vocês estão me ouvindo aí? Ok, beleza. Então, é uma forma de você fazer a medição da estabilidade de um sistema digital. Outra forma de você verificar a estabilidade também é utilizar o método de Routh-Hurwitz, mas só que você vai ter que usar o método bilinear para passar um sistema de Z, né, para S. Então, na verdade, eu estou querendo verificar a estabilidade em Z. Por exemplo, né? Como a gente já usou no critério de júri. Quero saber qual a estabilidade desse sistema aqui. Sistema estável ou instável? Né? Então, você verifica através do critério de júri que nós fizemos semana passada. Então, o Routh-Hurwitz, eu tenho que passar. O Routh-Hurwitz é um método que você aprendeu lá em servomecanismo, que ele determina a estabilidade em S, em sistema em S. Então, uma forma de você fazer, continuar usando o Routh-Hurwitz, é converter a sua transformada Z em S. Né? Pegar a transformada Z em S, utilizando o método linear na forma contrária. Então, em vez de você passar para S, você pega uma função em Z e transforma ela para S. Exemplo disso é isso aqui. Você tem essa função em Z e tudo que tem o Z você substitui por essa equação em S. Né? No caso, o tempo de amostragem aqui é 2 segundos, tá? Colocou o tempo de amostragem em 2 segundos. Consequentemente, não tem uma função aqui em S. Ó. E aí você consegue calcular, pelo método Routh-Hurwitz, a estabilidade do sistema, que nem vocês já fizeram em controle de servomecanismo, aqui também um pouquinho em controle de processo, que vocês já viram aí. Então, outra ferramenta. Então, teoricamente, o critério de júri é uma ferramenta que só tem no meio digital, né? Que vocês viram no passado. Porém, você pode também utilizar essa ferramenta que vocês aprenderam em controle de mecanismo contínuo, né? Que é a ferramenta de Routh-Hurwitz. Também pode ser usada. Mas antes você tem que aplicar o método bilinear para transformar a sua função de Z para S. Tá? Então, outra forma de verificar a estabilidade. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, esse negócio de Routh-Hurwitz aqui vocês já estudaram milhões de vezes, né? Então já está bem sedimentado na cabecinha de vocês. Outra ferramenta que a gente utiliza também é o Routh-Locus. Tá? E também vocês estudaram bastante sobre isso, né? Já usamos bastante aqui também. E controle de mecanismo também. Então você pega um sistema de malha fechada, né? Pega o denominador dele, né? Que é 1 sobre GZ. No caso aqui, exemplo, aqui eu estou pegando uma função em Z, né? E achando o Routh-Locus dele. Você já pega o sistema de malha aberta, né? Esse cara aqui, a função de malha aberta, né? Tem um polo aqui com 0,707, 17. Tem um polo aqui em 0,368 e tem um polo aqui em menos 1. Então, quando você plota aqui, estou plotando aqui, ó, 0, aqui é um polo em menos 1. Está dando para ver aqui. Aqui é 1, ó. Esse valor aqui é 1. Então tem um polo aqui, ó, em 1, ó. Em 1 aqui, ó. Tem um polo em 368, que é esse cara aqui. Um polo 368. E tem um 0 em 0,707, 17, né, do outro lado. Esse eu estou com 0. Quando a gente traça o Routh-Locus, né, olha aqui, ó. Tem lugar das raízes aqui, né, porque tem o número ímpar para lá. Puxa esse Routh-Locus. Aí todo polo termina num 0, né? Então ele terminou aqui um terminou num 0 finito e o outro terminou num 0 no infinito. Esse aqui é o Routh-Locus dele. Como que eu verifico a estabilidade? Se você for falar sobre estabilidade contínua, né, ou seja, nos sistemas contínuos de mecanismo, eu diria que qualquer polo que tivesse, qualquer ganho K que me desse raiz desse lado de cá, né, do sem plano lateral direito, seria instável. Só que no caso digital não é assim que funciona. Né? No caso digital, a gente tem que levar em consideração o círculo unitário. Então, o que a gente faz? A gente coloca um círculo unitário no local desse Routh-Locus. Então, se vamos ver aqui, o círculo pontilhado que vocês estão vendo aqui é o círculo unitário.
Então, teoricamente, alguns ganhos que anteriormente a gente considerava que daria um sistema instável, aqui em digital ele passa a ser estável. Então, essa região aqui, ó, toda do círculo, são regiões estáveis. São regiões estáveis. Então, você tem que ver, vai alterando o ganho K aqui até chegar num valor que ele ultrapasse o círculo unitário. Né? Tanto aqui quanto esse outro ramo aqui, né? Porque se preocupa com esse outro ramo aqui também. Então, para você definir qual é o valor do ganho que faz esse cara ficar estável ou não, você pode usar o critério de júri. Né? O critério de júri aqui é mais fácil. E aí você encontra o ganho K, né? E dá a interseção, né? Do círculo unitário com o root locus. Nesse exemplo aqui, ele está colocando aquele polos, aqueles zeros, né? Como a gente falou, né? E tem um ganho K aqui. Então ele calculando, né? Pegou o denominador, né? Que daria essa função aqui, e usou o critério de júri. E ele determinou que o ganho K é 2,39. Então, aqui o sistema vai ficar marginalmente estável. Então, na verdade, ele vai pegar um valor que acredito que seja esse cara aqui. Ó. Aqui vai dar o ganho K, que vai dar 2,39. Então, ganhos maiores que 2,39 faz com que o sistema seja estável. Então, o Rootlocks é uma ferramenta também de verificação de estabilidade. A gente pode até jogar esse cara aqui. Não sei se eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Já fiz essa função. Esse modelo aqui. Isso foi esse que eu usei. Vou jogar esse aqui no Simulink para ver se ele está aqui. Qualquer coisa a gente desenha de novo esse modelo. Vai chamar ele e verifica se esse ganho é esse mesmo. Vou abrir o Simulink aqui. Vou desenhar esse modelo aqui. Ó. Vamos fechar essa malha aqui, ó. Controle. E ver se esse root locus dá isso mesmo. A gente tem aqui um sistema de malha aberta, né? Dá esse cara aqui. Vamos fechar aqui no Simulink.
Vou escrever essa função aqui, tá, gente? Aqui no simulinho. Tem um zero em 0,717. 0,717. No polo. No polo em menos 0,368. Tem um ganho de 0,368. Tempo de amostragem, acho que ele está usando um segundo. Mas acho que é um segundo. Assim, ficou certinho? Mas são trocados. Mais. Como é que ele está usando o segundo? Um segundo. Vamos ver aqui. Vamos fechar a malha com esse cara aqui. Vou pegar um step. Legal. Sumador. Sumador. Então, vamos jogar esse cara aqui. Deixa eu botar um ganho aqui no meio. Ganho. Não vou ter esse cara. O nosso ganho carro. Não sei se vai funcionar, porque acho que esse cara aqui é contínuo. Vamos ver se vai. Multiplico também. Eu posso multiplicar o cara aqui. Essa é a saída. Saída da saída. Dentro da secretária. Menos. Aqui. Pá, pá, pá. Vou pegar a entrada aqui, só peguei de referência. Osciloscópio. Aqui. Vamos ver como é que fica aqui agora rodando. Deixa eu botar um terminal aqui. O ganho igual a 1, né? Nosso sistema se torna instável, tá vendo aqui, ó? Como o tempo de amostragem dele é 1 segundo, né? Ficou bem quadradão, né? Ficou bem quadradão mesmo. Então a referência subiu aqui e você vê que com o tempo ele vai cair. Deixa eu aumentar mais o tempo de amostragem aqui. Para 50 segundos. Olha como é que ele cai. Então, na verdade, o nosso sistema é estável com ganho igual a 1.
Vamos colocar agora o ganho igual a 2. Não é ainda o ganho que a gente precisa, né? Olha aqui, ó. O critério de júri deu 2,39. Vou colocar 2 para a gente ver como é que. Você vê que o sistema já ficou mais oscilatório, mas ainda é estável. Então vamos botar agora aqui 2,4, né? Porque aí fica instável, né? 2,5. Bota uns 2,5. Para arrebentar a boca do balão logo. 2,5. E aí você vê a instabilidade, ó. O negócio vai crescendo, ó. Vai crescendo. Aumentando mais o ganho, vai ficar mais instável mesmo. Tá? Ele vai tendendo ao infinito. Então, na verdade, o 2,39 que nós calculamos aqui, ó, oscila, 2,39 é o ganho que faz ele ficar marginalmente instável. O que significa isso? Significa que é o ponto em que esse root locus que nós estamos vendo em cheio aqui está ultrapassando o circulitário que está aqui e, consequentemente, ele faz com que o sistema seja instável. Então, para ser estável, tem que estar dentro do círculo unitário dos sistemas digitais. Ok? Então, para acontecer isso, pelo critério de cura aqui, foi calculado, né? Testou um F de 1, ficar maior que zero, e ele calculou com essa equação aqui, ó, jogou aqui embaixo, né? E verificou que esse cara aqui tem que ser menor que 2,39. Menor que 2,39. O sistema ser estável. E a gente provou ali no Simulink. Entenderam? Alô? Entenderam? Estão me ouvindo? Alô? Alô, galera? Beleza. Entenderam o que eu falei? Então, nós temos 3 ferramentas básicas, né, para verificação de estabilidade. 2 delas vocês já estudaram, que é o RootUpts e o RootLocus, né, que já usamos bastante aí. E a outra ferramenta que é puramente digital, né, que eu até falo para vocês que eu até opto por ela ser a melhor, né, porque já é digital, foi criada para o mundo digital mesmo, é o critério de júri. Então, se você usar qualquer um deles, resolve o nosso problema, tá bom? Então, são as ferramentas de estabilidade. Alguma dúvida do que você tem de ferramenta de estabilidade? Não? Alguma dúvida do como usar as ferramentas? Então, RootLocus você tem que se preocupar com o ciclo unitário. RootUpts você tem que passar fazer o método linear antes. E o júri é a aplicação direta. Ok? Posso continuar? Beleza. Então, esse aqui é o capítulo que a gente chama de capítulo 6, né? Capítulo, a apostila, a próxima apostila é a apostila 7. A gente começa a fazer de projetos. E a gente fez em processamento de sinais, agora fazer projetos de sistemas digitais, de controle digital. Então, o que a gente vai ver aqui? Como a gente vai fazer um projeto em controle, né? Processos utilizando controle digital, né? Como a gente faz isso? Então, tem uma semelhançazinha com o processamento de sinais, né? O programa ele não vai mudar muito em relação ao que nós vimos lá em processamento de sinais. Tem algumas coisas que mudam, mas no final das contas a gente vai estar usando a transformada Z, da mesma forma que a gente usou a transformada Z lá em processamento de sinais, né? E conseguimos converter ele para um programa no Proteus, né? Que nós fizemos na MPLab e jogamos no Proteus.
a mesma coisa vai valer para o controle. Desde que eu tenha a transformada Z dele, eu consigo passar ele para a transformada Z para equações de diferença que você pode implementar dentro do seu microprocessador. Tá? Então, como é que nós vamos fazer o procedimento? Da mesma forma que eu fiz lá em processamento de sinais, eu criei um procedimento para poder fazer esse projeto. Tá? Foi criado um procedimento. Então, como é que é esse procedimento? Encontre a função de transferência do processo a ser controlado, ou seja, a planta, né? A primeira coisa que você vai fazer isso. Sem a planta, fica muito difícil você fazer o seu sistema da matemática do seu sistema. Segundo, transforme a sua função no plano S para plano Z. Ou seja, normalmente a planta acaba sendo analógica. Então, se a planta é analógica, se ela for digital, beleza, já está na transformada Z, você usa direto. Mas caso ela seja analógica, que é uma parte das vezes, né, você vai ter que transformar essa planta em S para o plano Z, ou seja, para Z. Depois a gente vai projetar um controlador. A gente vai ver como é que se projeta esses controladores. Tá? Alguns controladores usando a transformada Z. E depois a gente implementa o algoritmo, que nem vocês viram hoje, implementando um algoritmo num computador, que no caso foi o PIC, usando o filtro digital. A mesma coisa a gente vai fazer. A gente vai pegar a transformada Z e transformar ela num programinha do PIC. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeira coisa, os controladores digitais. Né? Então, vamos supor que eu tenha um controle discretizado e apresentado na figura a seguir. Então, tá aqui. Esse aqui é o meu controlador. Tá? E esse aqui é meu processo. Né? O processo que eu quero controlar. Então, para que eu possa projetar esse controlador aqui, eu preciso converter a minha planta para o mundo digital, para que eu possa projetar o meu controlador digital. Porém, ela pode ser uma planta analógica, né? Está analógica lá, só que matematicamente eu preciso colocar ela aqui no seu formato digital para poder projetar um controlador corretamente. Então, no processo de cálculo, né, você pega o seu sistema de malha fechada, né, e pega aqui e cria uma função, que é a nossa função saída, ou seja, a nossa resposta de saída do controlador, ou seja, a função de transferência do nossa saída dividido pela nossa entrada, que seria a nossa referência. Ok? Então, quando a gente fecha essa malha de controle, né, considerando aqui que nós temos uma alimentação unitária, né, a gente vai ter o controlador, que é o que nós queremos projetar, H de Z, que na verdade é a nossa planta digitalizada, junto com o nosso ZOH, como está escrito aqui, né, ou seja, faz aquela escadinha, né, ZOH é aquele cara que faz a escadinha, e no denominador a mesma coisa. Eu vi isso umas aulas anteriores a isso também. Aqui, o que vai acontecer? Eu preciso projetar o D de Z. Eu preciso projetar o controlador. A planta não tem como mexer. Né? O ZOH eu acabei incorporando lá, mas matematicamente eu tenho a planta aqui. E eu preciso projetar um D de Z. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa equação aqui e, em vez de colocar em função de T de Z em função de futuro, eu procurei buscar aqui o D de Z. E aí, transformando essa equação aqui para D de Z, né, para uma questão matemática, né, ela vai dar esse cara aqui. Tá? Então, meu controlador D de Z, eu escrevi aqui em função da planta e de uma resposta da minha função de transferência. Tá? Então, eu
se eu tiver uma definição do que eu quero de resposta de saída, e obviamente eu tenho aqui a minha planta, eu consigo tirar o meu controlador, né? Uma resposta que eu desejar. Então, uma das possibilidades é um controlador que a gente chama de controlador deadbeat. O que o controlador deadbeat faz? Ele dá a resposta, saída, né? Saída sobre a entrada, né? Saída sobre a entrada, ou seja, a saída sobre a entrada, numa razão de z elevado a menos k, onde z na menos k aí em processamento de sinais, ali, em processamento de sinais, que o algarismo desse cara aqui é a amostra. Então, por exemplo, z elevado a menos 1 significa que eu estou pegando a amostra anterior. Z elevado a menos 2, eu estou pegando duas amostras anteriores. Então, se eu definir esse valor de K, significa que eu vou ter a minha saída atrasada da minha referência dada por essa equação. Ou seja, eu vou ter a minha saída, vamos supor que aqui fosse 2. Esse é um algarismo 2. Significa que a minha saída daria a resposta igual à referência duas amostras atrás. Duas amostras eu teria a resposta. Desde que eu boto Z, K igual a menos 2. Lembrando que K tem que ser maior do que 1, tá? Então, o que significa? Que a saída Y de Z é igual à referência após K período de amostragem. E é um negócio muito interessante porque você vai determinar por quanto tempo você quer que a sua referência chegue a sua saída chegue no valor de referência em função do número de amostras. Então, é um negócio bastante legal isso aí. Né? Então, eu sabendo o meu T de Z, e no caso do deadbeat é Z elevado a menos K, eu substituo esse cara aqui, ó, e eu consigo tirar aqui o valor do controlador. No caso do deadbeat, ou a resposta que eu quero é Z elevado a menos K. Então, substituindo aqui, ó, eu faço substituição, desde que eu tenha a planta e o ZOH, eu consigo aqui qual vai ser meu controlador. Então, vamos para um exemplo numérico aqui. Vamos supor que eu tivesse uma planta que fosse dado por essa equação aqui. Né? Então, tem um polo aqui em 0,1, dizendo assim, né, 0,1, né? Analógico, planta analógica, né, com atraso. Né? Então, a planta aqui. Essa planta, ela tem aqui um tempo que a gente chama de tempo morto. Né, que é um tempo em que ela leva para responder a um estímulo de entrada. Então, ela leva 2 segundos para responder a um estímulo de entrada. Então, é o que a gente chama de tempo morto. É como se desse uma pancada, né, uma pancada nesse sistema, e esse sistema, só 2 segundos depois, ele vai começar a responder. Então, isso aqui que a gente chama de tempo morto. Ou seja, o tempo que ele vai levar para responder. Para o controlador deadbeat, né, considerando um tempo de 1 segundo também, né, como é que vai ficar isso aí? A primeira coisa que ele tem que fazer é calcular o H de GZ. Ou seja, qual é a planta junto com o ZOH. Então, aqui, eu fiz o H de GZ. O que eu fiz? A planta, que é o G de S, e aqui é o ZOH. Esse cara aqui é o ZOH, e esse cara aqui é a minha planta. Juntando os dois, né, considerando E elevado a menos ST, já substituí esse cara aqui por Z elevado a menos 1. Então, esse cara aqui, eu já substituo direto por Z elevado a menos 1. Esse 1 aqui, ó, vai ser esse cara aqui. Então, eu já fiz a transformada Z desse conjunto aqui de cima, do numerador. Esse S aqui eu vou juntar com G de Z. G de S, né? G de S. Então, vai ficar G de S sobre S. Então, como é G de S é esse cara aqui, ó, eu juntei com esse S da transformada Z, do ZOH. Então, peguei aqui o ZOH. Ó. Esse S é do ZOH aqui, ó. Esse é o ZOH. Esse S aqui é do ZOH.
isso aqui foi substituído por esse cara aqui. Foi isso aqui, né? Foi substituído por esse cara aqui. Esse cara aqui manteve-se aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse conjunto aqui e transformar ele em Z. Tá? Então, o que eu peguei? Eu peguei essa variável analógica, essa planta analógica, e transformei ela em Z aqui. Ó. Como que eu fiz isso? Isso já foi feito nas aulas anteriores. Mas caso você queira, não queira fazer isso aqui, também é possível ser feito usando o MATLAB. É possível ser feito. Então, por exemplo, aqui eu já até fiz um exemplo para vocês. Existe um comando no MATLAB, que é esse comando aqui, ó, D2D. O que significa? O contínuo to digital, ou seja, passar de contínuo para digital. Então aqui eu estou pegando um sistema analógico, que eu chamo de CIS. Né? Aqui eu estou pegando um sistema já digitalizado. Qual o método de digitalização que eu estou usando? ZOH. Qual o tempo de amostragem que eu estou usando? 1 segundo. Então eu estou pegando um sistema que eu chamo de CIS e transformando ele num sistema digital. Esse comando C2D, deixa eu mostrar para vocês aqui, o dele. Que é uma forma de você fazer a conversão de contínuo para discreto, né? E tem vários métodos de conversão, né? Então, você vai ver aqui que um dos métodos é o ZOH. E outro método também que a gente tem aqui, que a gente mais usa, né? Que é o nosso método método Tusky, que é o método linear. Também chamado, algumas vezes, de método Tusky. Então, nós temos basicamente o que a gente mais usa, né? É o método ZOH e o método Tusky. Então, são métodos para fazer a conversão do contínuo para o discreto. Então, vamos pegar esse exemplo numérico aqui e converter ele. Quero converter esse conjunto analógico aqui para ZOH, usando ZOH. Só lembrando que o ZOH é esse cara aqui, né? Então eu quero jogar, na verdade, a minha planta e incorporar ela ao ZOH. Então a minha planta é esse cara. Então eu vou ter que jogar esse cara aqui do meu sistema e automaticamente, quando eu uso aquele comando, ele vai incorporar a mim o ZOH. Eu não preciso fazer o cálculo com o ZOH. Então, no MATLAB aqui, eu vou tirar também esse elevado a menos 2S aqui, que na verdade isso aqui é um atraso. Já que o nosso tempo de amostragem é 1 segundo, isso aqui significa que eu vou atrasar 2 segundos. Então, na verdade, estou atrasando 2 amostras. Já que o meu tempo de amostragem é 1 segundo, estou atrasando 2 amostras. Então, por isso, minha função aqui ela ficou Z elevado a menos 3. Ele já atrasou também 2 amostras. Ele pegou 2 amostras aqui. E eu estou esperando o meu sistema, no MATLAB, calcule esse cara aqui. Vamos lá no nosso MATLAB. Eu, em vez de usar, não vou botar esse cara aqui, eu vou colocar essa função de transferência aqui, 1 sobre isso aqui, o denominador aqui. E vamos lá ver como é que vai funcionar. Então, aqui, vou pegar a função CIS. Vocês vão ver aqui que está 0, 1, 10, 1. Né, ó, 0, 1, 10, 1. 0, 1, porque na verdade isso aqui é o denominador que está sem essa função esse atraso. 1, 10. Ó. 1, 10. 10, 1, né? 10, 1. Com 10 com polo. Então, vou lá. 1 sobre 10 é S mais 1. Como você vai ver aqui, comparando os dois, então a gente vê aqui, ó, 1, 10, S,
10S. Esse aqui eu já falei para vocês, se tem um atraso eu não considero por enquanto. Então vou jogar esse sistema aqui no função C2D. Então vou jogar aqui, ó. Então peguei o sistema CIS, ó. CIS, coloquei aqui. Vamos já mostrar de um segundo, método de conversão de OH. Então só eu vir clicar aqui. Com a ponta aqui. Então ele calculou essa função aqui, ó. Tá? Calculou essa função. Então 0,09516, 0,9048. Se você olhar lá no estilo, após a conversão, 0,095, 0,9048. Ver aqui que o E elevado a menos 2S, aqui, ó, vou convertir para Z elevado a menos 3. Tá? A outra coisa também que eu fiz foi multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por Z. Tá? Por Z. Por não multiplicar esse cara aqui, desconsidera por enquanto esse cara aqui. Né? Desconsiderar esse cara aqui. Se eu multiplicar por Z, o numerador e o denominador desse cara aqui vai ficar o quê? 0,095 Z elevado a menos 1. Estou falando multiplicar por, na verdade, por Z elevado a menos 1. Eu multipliquei aqui por Z elevado a menos 1 e embaixo por Z elevado a menos 1. Esse cara aqui vai ficar 0,095 16 Z elevado a menos 1. O Z está aqui, quando multiplicar por Z elevado a menos 1, vai ficar igual a 1, como está mostrando aqui. E o 0,094, 90 ou 48 vai ficar com Z elevado a menos 1. Então, tanto o numerador for Z elevado a menos 1, quanto esse cara aqui for Z elevado a menos 1. Só que como eu tenho esse E elevado a menos 2 aqui, esse cara que estava Z elevado a menos 1, passou a ser Z elevado a menos 3. Então, vocês veem que essa forma aqui, ele já considera o ZOH da minha equação. Sempre que eu, teoricamente, preciso fazer o cálculo. Anteriormente, eu já mostrei para vocês como fazer esse cálculo aqui também. Tá? Realmente é preciso fazer esse cálculo aí. Na forma de fazer. Então, agora, o que aconteceu? Nós pegamos aqui a nossa planta, convertemos ela. Né? A planta ficou convertida aqui com a sua transformada Z. Como eu quero que meu sistema responda a partir de um certo número de amostras, eu coloco ele naquela equação original, esse cara aqui. Então, como eu já tenho H de Z, eu substituo ali. Então, substituindo o H de Z aqui, eu vou ficar com H de Z invertido. Então, você vê que essa equação aqui, ó, uma que está no denominador, foi invertida aqui, ficou aqui, ó, invertida. Essa equação aqui invertida. E a minha, continuei aqui com minha resposta que eu desejo, que é Z elevado a menos K. Então, no caso aqui, eu fiz K igual a 3. Isso já vai me responder depois de 3 amostras. Tá? E para que ele seja, que a gente chama de realizável aí, o polinômio do denominador, ele tem que ser, no mínimo, maior ou igual ao grau do numerador. Então, por exemplo, aqui está grau 3. Está grau 3. Se aqui fosse grau 3 e aqui grau 2, esse sistema não é realizável. Então, para ser realizável, o grau do denominador ele tem que ser maior ou igual ao grau do numerador. Tá? Então, você vai ter que ir aumentando esse valor de K aqui, ó, até que isso aconteça. Ou seja, que o grau do denominador seja maior que o grau do numerador. Tá? Então, colocando aqui, eu estou dizendo que meu sistema responde depois de 3 amostras. Né? Então, meu controlador ficou igual a esse cara aqui. Então, esse cara aqui é o meu controlador. Essa aqui é a minha planta. Então, no final das contas, eu colocando em malha fechada, eu vou ter esse cara aqui. Ó. Isso aqui sendo controlado por esse cara aqui. Então, a resposta é depois de 3 amostras. Vamos fazer a simulação desse cara para a gente ver como é que fica. Né? Então, na verdade, eu projetei meu controlador para que ele responda a minha referência a partir de 3 amostras.
Tá, aqui eu já fiz até o. Eu tenho um Simulink dele aqui. Deixa eu abrir o Simulink aqui. Deixa eu deixar um pouco desse MATLAB aqui. Coisa aberta. Então, eu estou pegando aqui o Deadbeat. Então, aqui eu tenho o controlador. Vamos ver aqui aqui eu tenho o controlador. E aqui o MATLAB. Essa é uma Simulink, né? Então, você tem o controlador. Tem a planta aqui. Vamos rodar para ver se ele responde do jeito que ele está falando. Cara, aqui, eu não sei se ele funciona. Só confirmar que eu tenho uma mensagem de todo mundo. Para visualizar, vou separar os gráficos. As cores estão muito confusas. Deixa eu ver os gráficos.
Vamos ver agora a resposta. Sabe, está sem estado. Saída está instável. O que eu estou vendo? Não, não. Agora aqui, ó. Não. Vou cortar de mim aqui, ó. Como eu falei com vocês, eu coloquei a minha função para responder depois de 3 amostras. E no caso, a amostra são de 1 segundo. Eu coloquei a minha referência aqui, né, instantânea, ó, subindo em 0 mesmo. E a minha resposta do meu sistema me responde a partir de 3 segundos. Ou seja, como eu fiz 3 segundos, ele subiu em 3 segundos. Tá? Como foi solicitado aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse que ele respondesse a 4 segundos, eu substituiria aqui por 4. Substituiria por 4 aqui. Então, para fazer esse último exercício, vai ficar 4, vai ficar elevado a menos 4, né? Baixo 4 vai ficar 3.
Vamos ver se a gente faz, responde 4 amostras. Vai ficar 4, 3 aqui. Vai ficar... Aqui é Z menos 4, vai ficar Z menos 1, Z menos, vai ficar Z3, vai ficar Z elevado a menos 1, elevado a 1. Substituindo esse tipo 4. Ou seja, eu quero, em vez de responder em 3 amostras, ele responda em 4 amostras. Então, talvez aqui fosse melhor. Tem que fazer na mão aqui, para a gente poder... Deixa eu ver se eu consigo fazer na mão aqui. Se vocês vão conseguir ver aí. Deixa eu ver essa apostila aqui. Então, aqui, gente, ó. Você está vendo aqui que está com Z menos 3. Esse cara aqui, ó. Então, eu estou respondendo em 3 amostras. Depois de 3 amostras. Tá? Então, agora eu quero responder esse cara aqui, em vez de 3 amostras, eu quero responder com 4 amostras. Então, esse Z menos 3 passa a ser Z menos 4. Então, a nossa função ali passa a ser Z menos 4. Então, com Z menos 4, né, substituindo aqui, pegando essa equação completa, esse cara ficou Z menos 3, então Z menos 3 passou a ser Z3. Então, Z menos 3 vai ficar Z4. Então, esse cara aqui vai ser Z4. Aqui vai ficar 4. Esse cara vai ser 4. Beleza? Aqui vai ser um 4. Certo? E quando eu multiplicar o Z menos 3 por Z elevado a menos 1, vai ficar Z elevado a menos 4. Né? Vai ficar Z elevado a menos 4. Z elevado a menos 4. Z elevado a menos 5. E embaixo, aqui vai ficar Z elevado a menos 5. Esse cara aqui vai ficar menos 5. Aqui ficou menos 4. Multiplicando, eu só estou fazendo é multiplicar esses dois caras aqui. Estou multiplicando, né, esse cara aqui. Então, na verdade, agora o que eu estou fazendo é o seguinte.
em vez de responder com 3 amostras, eu estou respondendo com 4 amostras. Então, estou colocando aqui o 4 no lugar desse cara. Então, tudo aqui virou 4. Então, ali ficou z elevado a menos 4, 0,904 z elevado a menos 5. Embaixo ficou 0,95 z elevado a menos 3. Então, aqui ficou 0,95 z menos 3, vai continuar 0,95 z menos 3. Então, continua z menos 3. Menos 3. Saiu aí? Perdeu a tela aí, não? Perdeu a tela? Só se perder a tela aí? Não, não perdeu não, professor. Pode continuar. Pode continuar? Ah, beleza. Aqui no meu computador aqui parou. Então ficou aqui z menos 3. Ó. Então eu estou passando tudo para z menos 4, para 4 amostras. 0,95 z elevado a menos 3. E o z menos 3 multiplicado por 0,95. Esse cara aqui, né? Multiplicado por esse cara aqui, ou seja, esse cara multiplicado por esse cara, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 0,95. Não, desculpa, esse cara aqui, né? Esse cara multiplicado por aquele cara ali vai ficar z elevado a menos 7, né? Z elevado a menos 7. Então esse cara aqui vai ficar z menos 7, isso. Então vai ficar z elevado a menos 7. Tá? Beleza. Só que isso tudo aqui está em menos, né? E em controle, a gente gosta de escrever tudo em grau positivo, né? Então a gente tem que pegar o polinômio de grau mais alto, o grau negativo mais alto, e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse grau mais alto. Então, na verdade, como o grau mais alto é o menos 7, então eu vou multiplicar esse cara aqui por z7. Então, vou multiplicar por z7 em cima e z7 embaixo. De cima e embaixo. Quando a gente faz essa multiplicação, né, o que vai acontecer? Então, vamos pegar essa equação, né? Z7 multiplicado por Z elevado a menos 4 vai ficar Z3. Né? Z3. Z7 multiplicado por menos 0,904 Z elevado a menos 5 vai ficar o quê? Menos 0,9904 Z2. Z2. No denominador, o que vai acontecer? O Z7 multiplicado por Z elevado a menos 3. Então vai ficar o quê? 0,05 multiplicado por multiplicando por Z3 vai ficar Z elevado Z elevado a 4. E o Z elevado a menos 7, que eu tinha colocado ali, né? O Z elevado a menos 7 por menos 7 vai ficar menos 1. Menos 1. Então, teoricamente, minha equação ficaria isso aí para ser uma amostra de 7. Se eu fiz corretamente, mas eu acho que fiz sim. Então, teoricamente, a função seria essa. Então, a gente vai lá para o Simonim e vamos colocar essa equação lá. Vamos colocar essa equação lá.
Estão vendo a tela aí? Então, né? Então, nossa função, como é que ficou? Vou pegar ela aqui. O Z3. Teoricamente, só passou esse cara aqui para 4. Esse cara aqui tem 4. Então, vou botar um zero aqui só. Esse é só. Tá falando que é só isso. O cara que ficou em 4 só. Vamos ver se é isso. Isso mesmo, ó. Se vão ver aqui antes, nós medimos a 3 amostras. 3 segundos, tá vendo? E agora, nós respondemos em 4 segundos. Então, no sinal, aqui a referência está, né, em 1, ó, e o meu sistema me respondeu em 4 segundos. Ou seja, eu cheguei no valor de referência aqui, ó, igual a 1, em 4 segundos. Isso, a única coisa que nós mudamos aqui, praticamente, né, no cálculo que nós fizemos, né, lembrando aqui, né, foi que nós pegamos esse cara aqui, quando calculamos lá, vimos que a única coisa que tem que fazer é pegar esse cara aqui, ó, 0,95 Z3 aqui para 4. Colocar o 4 aqui, né? Isso foi feito que nós temos no cálculo manual aqui, né? Voltando ao cálculo manual aqui, ó. O que eu fiz, ó? Então, meu K passou a ser menos 4, como estou mostrando aqui, né? Passou a ser menos 4. Então, fiz a multiplicação, né? E aí tiramos esse cara aqui. Ficamos com esse grau aqui, 7, né? Esse cara aqui, ó, ficou em 7, ó. Esse cara ficou em 7. Então, aí multiplicamos em cima e embaixo por 0 elevado a 7. Por que acontece? Em processamento de sinais, a gente gosta de trabalhar com atraso. Em controle, o pessoal gosta de trabalhar muito com um avanço, ou seja, o sinal, ele, ao invés de ficar, a função, ao invés de ficar com expoentes negativos, né, como acontece aqui, por exemplo, está negativo, esse está negativo, em controle a gente gosta de trabalhar com graus positivos, como esse aqui. Porque em controle a gente gosta de saber onde estão os polos, os zeros, né? Com a função em atraso, como é que você vai saber onde está o polo e o zero, né? Então, por isso, a gente multiplica, a gente faz essa multiplicação aqui, ó. A gente fez essa multiplicação que vocês estão vendo aqui, ó. Fizemos essa multiplicação. E Z7 em cima e Z7 embaixo, para que não muda nada, né? Porém, você vê que o grau que nós tínhamos, uma função que nós tínhamos graus negativos, né, passou a ter graus positivos. Então, como nós tínhamos aqui, ó, essa função aqui, toda ela negativa, passou a ser uma função aqui em cima, toda positiva. Tá? Então, em processamento de sinais, o pessoal gosta de trabalhar dessa forma aqui, com graus negativos. Em controle, a gente gosta de trabalhar desse jeito aqui, com expoentes positivos. Tá? Então, quando a gente colocou lá, ele funcionou perfeitamente. Você vê que ele está funcionando perfeitamente. Com controle de 10 bits no tempo que eu quiser. No caso aqui, eu fiz, já venho simulado com 3 amostras. E agora eu fiz ela com 5 amostras. 4 amostras. Teria como vocês fazerem para mim aí com 5 amostras, para ver como é que fica? Fico na guarda aí. Faça com 5 amostras para mim. Eu quero que agora responda com 5 amostras. Beleza, gente?
Então a base é essa aqui, né? Ó. Então agora eu quero que meu sistema tenha, em vez de responder com 3 amostras, responda com 5 amostras. 5 amostras. Ok? Então, teoricamente, eu tenho que alterar esses expoentes aqui. Entenderam minha pergunta aí? Então, substituo esse 3 aí que eu estou marcado aí. Na verdade, eu vou substituir por -5. Eu quero agora que seja a amostragem -5. Passo para o risco positivo, né? Para virar o negativo. Lembrando, né, que na nossa função quando tiver 4 amostras, esse vai ser a mesma MATLAB aqui, né, que está colocado, né? Vocês veem que a única coisa que alterou foi que, olhando para essa função aqui, né, olhando para essa função e essa função aqui, ó, a gente vê que do MATLAB, né, que mudou esse grau desse cara aqui. Esse cara aqui passou a ser 4. A única coisa que mudou foi esse cara aqui, no caso do tá pegando a 4ª amostra. Não sei se a gente pode seguir com regra, mudar isso para 5. Calcule aí, ver se aqui só altera esse cara aqui em 5. Se for só isso, eu altero aqui para a gente ver. MATLAB.
Eu fiz esse chute aqui, né? Parece que é uma regra. Eu passei esse cara aqui para 5, né? Olha lá. E realmente ele foi para 5 amostras. Então, para 3, então teoricamente seria esse, né? Chegaria 2 zeros aqui, ó. Então aqui eu respondi com 3 amostras, ó. Aqui eu vou responder com 4 amostras, ó. Eu vi que a regra é que a única coisa que muda é esse cara aqui. Então eu estou verificando aqui na regra, né? Então, as equações que a gente calculou lá. Amostra 4 amostras. Então, quando eu jogo uma referência aqui no tempo do A0, em 1, eu tenho uma resposta da minha saída, do meu controlador, ao meu sistema, de 4 segundos depois eu chego na referência. E é instantâneo, tá vendo aqui, ó? Imediato. Esse é o controle digital deadbeat, que a gente chama de deadbeat. Ele rapidamente chega no valor de referência no instante desejado. É muito interessante isso, porque eu chego no valor e fica, ó, igualzinho, não tem erro, não tem nada. Entenderam? Isso aí. Ter o grau do Z4 para Z5, isso aí. Entenderam? Beleza. Gente, acho que eu vou parar a aula por aqui hoje. 22h20 já. Tudo bem? Beleza, então. E a terça-feira que vem, gente? Boa noite.